Olá, aqui é Alexandre Fortes. Como que você poderia montar uma apresentação para a sua equipe de trabalho, aí na sua empresa, de uma maneira bem simples, com uma estrutura limpa, clara e que facilite muito a tua vida na hora que você vai falar para qualquer público? Então me acompanha aqui que eu tenho algumas dicas muito importantes para você que quer montar uma palestra, você que quer montar uma reunião com a sua equipe e não sabe por onde começar, como estruturar. Então está aqui a estrutura de uma apresentação. Vamos começar. A primeira coisa que tem que fazer é uma introdução. A gente começa pela introdução. Já já eu vou explicar para você o que é a introdução. Em seguida, a gente vai fazer a preparação do assunto. A gente vai antecipar algumas coisas do que nós vamos falar para organizar a cabeça das pessoas que está nos assistindo. Depois a gente vai falar o que tem que ser dito, é o assunto central, é o cerne da questão e a gente vai concluir. Essas 4 etapas são as únicas necessárias para você fazer qualquer apresentação de grande impacto com resultado extraordinário, seja na sua empresa ou uma palestra que você venha fazer em qualquer lugar. Então me acompanhe, vamos começar. Primeira coisa, a introdução. Como está aqui na tela, a introdução é a abertura, é a hora sim da gente abrir a porta, dar o primeiro passo. Tem um ditado que diz, a primeira impressão é a que fica. E aqui é a hora de causar uma boa primeira impressão. Então uma boa introdução é muito interessante a gente fazer um vocativo, fazer uma chamada, fazer uma menção sobre algum assunto, fazer alguma apreciação de algum tema em que as pessoas realmente prendam a atenção. O truque aqui está em você mostrar uma presença de espírito logo no início, com coerência, obviamente, com aquele assunto que você vai falar durante todo esse momento. Então, assim, a abertura é o primeiro passo. A ideia é entrar com o pé direito. Tome muito cuidado e se prepare muito para a abertura. É muito interessante a gente ter uma espécie de headline, por exemplo, uma frase, algum tema muito pronto, que você efetivamente tenha certeza que aquele público vai aceitar e vai captar a sua atenção, ou seja, vai dedicar a atenção para você. Uma boa introdução começa por aí. Logo em seguida, você já começa a preparar o público. O que é preparar o público? É preparar o terreno para você apresentar a mensagem que você tem na sua apresentação, na sua palestra. Então, uma boa preparação pode ser feita através de uma proposição. É propor às pessoas o que você vai falar, explicar para as pessoas. Por exemplo, uma reunião de final de mês, você pode dizer para as pessoas, muito bem, gente, então hoje nós vamos falar sobre a área financeira, a área comercial e depois nós vamos concluir falando sobre a área de recursos humanos. Pode ser? Ok? Eu preparei. Eu posso fazer uma divisão desses assuntos como está aqui descrito. Então você faz uma introdução, faz uma chamada, quebra o gelo e imediatamente antecipa, organiza a pauta do que vai ser tratado naquele momento, na sua explanação. Feito isso, já começa a sua apresentação, o assunto central. Ou seja, preparei, agora é hora de entregar aquilo que eu prometi. Tem muitas formas. Você pode pegar dados estatísticos, é muito importante, né? Se você vai falar sobre um assunto que tem a ver com contabilidade, finanças, vendas, dados estatísticos são importantes. Pegar exemplos pessoais ou então exemplos universais. Tome cuidado, né, para não trazer exemplos pessoais que aparentem que você está sendo arrogante, que está se autopromovendo, se essa não for a sua intenção. Então traga exemplos pessoais para aumentar a sua autoridade, para aumentar a evidência daquilo que você está falando. Outra coisa importante é você trazer, além desses exemplos, comparações. Porque muitas vezes a gente fala de um número, por exemplo, um dado estatístico, mas não faz a comparação. Então, assim, esse número que eu estou apresentando é bom ou ruim, comparado com alguma coisa. Então, é outra forma de você trazer uma boa apresentação com coerência, né? Com bastante pé no chão. Faça citações que tenham a ver com aquele assunto que você está falando. Por exemplo, você está falando sobre a importância das pessoas acreditarem, de estabelecer uma meta, de conseguir. Imagina uma reunião com a sua equipe. Você pode pegar lá aquela citação famosa do Henry Ford, que diz assim, se você acredita que é possível, ou se você acredita que não é possível, das duas formas você está certo. Então é uma bela citação que ilustra e reforça de maneira metafórica o seu assunto central. Outra coisa que você pode fazer é alguma demonstração ou vivência. E aqui entra, você pode usar recursos, por exemplo, né, nessa demonstração, através de uma ilustração, por exemplo, com uma fotografia, com um pequeno vídeo, com uma história
Então tudo isso engrandece e enriquece a sua apresentação. Além disso aqui, você pode orientar a sua apresentação de maneiras diferentes. Pode orientar no tempo. Você imagina que você vai falar sobre resultados. Você pode falar resultado do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre, ou então no espaço, você vai falar sobre uma relação de resultados, por exemplo, você pode pegar primeiro a região sul, depois centro-oeste, depois norte do país. Então você pode organizar. É importante que você crie essa organização antes e que na sua apresentação, se você vai usar um PowerPoint ou alguma anotação, ou a tua fala mesmo, os teus tópicos, é importante ter essa organização, ou no tempo ou no espaço. Outra forma muito interessante é a gente apresentar a ordenação de causa e efeito. Você imagina o seguinte, você apresenta um problema, por exemplo, e aí como é que nós fazemos para solucionar? Então eu começo falando sobre o problema e levo para a solução. É uma maneira interessante de apresentar. Né? Ou então organização pelas soluções, ou seja, eu começo provocando soluções e aí eu faço com que as pessoas percebam que aquela solução talvez seja, né, o caminho para a minha conclusão. Certo? Outra coisa interessante é o storytelling, está sendo muito conversado, está sendo muito trazido nos últimos tempos. Contar histórias, uma maneira ilustrativa, uma maneira metafórica de persuadir, de convencer as pessoas é contar histórias. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Então se você tem um tema, independente da área que você trabalha, e você consegue colocar uma metáfora ou uma história, às vezes até uma história real, que ilustre aquela mensagem que você dá, que você pretende dar, isso pode ser fantástico, isso pode ser muito diferente. E por fim, você precisa concluir. Muitas apresentações que eu vejo, elas são excelentes. O cara faz uma boa introdução, ele prepara, ele faz a apresentação, ele organiza todos os tópicos, bem ordenadinho. Mas ele termina murcho, e não tem um grande finale. E o grande segredo de uma apresentação é fazer um final que realmente feche com chave de ouro. Então o grande truque aqui está, a conclusão deve ser parte mais forte da apresentação. Sempre procure, na hora da conclusão, encontrar uma forma de fazer um fechamento, certo? Um fechamento que faça com que as pessoas realmente entendam que aquilo ali concluiu, que aquilo ali se resolveu. Certo? É mais ou menos como um acorde num instrumento musical. A última nota do acorde ela tem que ser conclusiva. E quando uma música é muito boa, o último acorde ele ilustra toda a beleza de toda a música. Se você escutar só o finalzinho, você já se encanta com a música. É a mesma coisa numa apresentação, numa palestra. Você precisa fazer um grande finale. Então assim, eu começo a minha apresentação, eu faço uma introdução, eu faço uma preparação do assunto, apresento o assunto e aí eu concluo de uma maneira legal, nota 10, ok? Então, para resumir, a gente tem o seguinte, a gente tem a introdução e a preparação, o assunto central e a conclusão. Algumas coisas que a gente pode fazer, que é importante para você pegar essa colinha, na introdução e na preparação você traz o porquê daquela apresentação. Depois, no assunto central você fala o quê. E como conclusão você diz o como. Legal? Essa estrutura, ela é simples, ela pode ser aplicada em um treinamento imenso, numa palestra de 1, 2 horas, ou então, às vezes, numa reunião que você vai fazer uma fala de 2 ou 3 minutos. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Vou fazer esse resumo aqui, falando da minha apresentação em 2 minutos no máximo para você. Então, a gente começou aqui, encontramos aqui um motivo de fazer essa apresentação. Você, ao início dessa palestra, estava curioso, daí eu mostrei para você que são 4 etapas, né? Introdução, preparação, assunto central e conclusão. À medida que eu comecei a apresentar, você começou a perceber que é muito simples. Aliás, deixa eu te contar uma história. Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra em uma empresa, cheguei lá naquela empresa, o pessoal me disse assim, olha Alexandre, você não tem todo o tempo que a gente tinha previsto. O seu tempo foi reduzido a metade do tempo. E aí eu me organizei, peguei a minha introdução, minha preparação, o meu assunto central, dei uma resumida, contei uma história, fiz o grande finale e o trabalho foi feito. E eu gostaria de propor para você que você pode usar essa estrutura. Quem sabe você agora pega essa estrutura e aí na sua empresa aplica isso. Depois me conta, anota aqui nas anotações aqui do YouTube para saber como é que foi a sua apresentação. Gostou? Anota aí, assina o canal e até uma próxima oportunidade.